Voltando à conexão, nós estamos falando a respeito do oitavo rei, que sai dos sete reis, do sétimo governo, aparece o oitavo, que ele também é o 11º, porque ele vem de 10 nações. Então, quando Roma se formar aqui, Roma será formado por 10 nações. E destas 10 nações sai o 11º. E desses 7 reis sai o oitavo. Quem é este? A besta. E nesse período que ele sai para vencer, ele sai com uma boca que profere arrogância e blasfêmia, e ele tem autoridade para agir por 42 meses. O que nós estamos dizendo? Que nós temos os selos, depois nós temos as trombetas, e depois nós temos as taças. Esta é a sequência de juízo. Os selos vai durar 3 anos e meio. As trombetas vai durar 3 anos e meio. E as taças vai durar 3 anos e meio. Ok. Quando diz que ele recebe autoridade, Apocalipse 13 está falando desse período de tempo. Esse período de tempo, ele é chamado de princípio. Jesus chamou esse tempo de princípio das dores. Muita gente diz que o princípio das dores, e no Apocalipse 7 é chamado de grande tribulação. Muita gente, porque vê a maldade aumentar hoje, só um pouquinho, as pessoas já ficam impressionadas com o nível da maldade do homem. Mas para a gente pensar em termos de maldade do homem, a gente tem que pensar em termos de Hitler, em termos de Nero, não esse pouco nível de violência comparado com aqueles homens. O nível de violência depois do arrebatamento, ele será multiplicado. A iniquidade será multiplicada. Então, esse período dos selos é o período em que Satanás recebe autoridade para matar os santos. Todos os santos que se converterem nesse período, eles vão morrer. Todos os santos que se converterem nesse período depois do arrebatamento, no curto espaço de 3 anos e meio, eles vão morrer por tortura, eles vão ser torturados, presos, torturados e mortos. Todos. E eles vão estar debaixo do altar, na abertura do 5º selo. Então, esta besta, ela profere arrogância, e esta arrogância dela, ela abriu a boca em blasfêmia contra Deus, e para difamar o nome de Deus, difamar o tabernáculo de Deus e difamar quem habita no céu. Quem é que habita no céu? Quem foi arrebatado. Todos os que foram ressuscitados e foram arrebatados estão agora em corpo glorificado, habitando no céu. E a besta caiu na terra, o dragão caiu na terra. E o dragão conferiu autoridade na besta, e a besta vai se levantar contra quem está no céu. Proferirá palavras contra o Altíssimo, Daniel também fala disso. Magoará os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. Lembra que a besta, ela é comparada ao urso.
O urso é comparado ao Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa era um império ardiloso e extremamente habilidoso para tratar com leis. Então, o que vai acontecer depois do arrebatamento? Vai haver muitas leis que vão impor obrigações. Obrigações que, se os homens não cumprirem com aquelas obrigações, eles serão mortos. Eles serão triturados. Por quê? Porque eles têm que obedecer às leis que o anticristo... Quando ele fala que ele vai mudar os tempos e a lei, ele vai quebrar as leis divinas, as leis representadas pelos 10 mandamentos, e ele vai construir uma nova legislação que vai legitimar o pecado. Então tudo que é de ruim na humanidade vai ser legitimado. E os santos lhe serão entregues na mão. Quer dizer, esses santos que se converterem depois do arrebatamento, eles vão ser entregues na mão de Satanás. E aí falei na última live, quando Jesus diz, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele não está dando garantia de vida na terra. Ele está dizendo, ainda que você experimente a morte na terra, debaixo de tortura, você não vai para o Hades. Você vai ser, o teu espírito vai para Deus. E depois você recebe o teu corpo glorificado. Então, do ponto de vista da terra, vai ser um martírio. Vai ser uma perseguição implacável. Foi-lhe dado que pelejasse contra o santo e os vencesse. Deu-lhes autoridade sobre cada tribo, povo, raça e língua e nação. E não terá como esconder. Hoje já não tem como esconder. Porque no mundo digital, todo mundo que anda com celular já anda monitorado. E agora, depois do arrebatamento, o nível de tecnologia será ainda muito mais alto. Tem o chip, tem a marca da besta. Então, quem não está dentro com a marca da besta, ele não tem para onde ir, ele não tem para onde fugir. Ele será morto. E este pequeno chifre, este homem, ele é o quarto animal de Daniel, diferente de todos os outros, terrível, dentes de ferro, unhas de bronze. Ele devorava e pisava aos pés o que sobejava. Então, falava com insolência, Daniel 7,20, e parecia mais robusto que os seus companheiros. Por que esse indivíduo, a besta, ele é mais robusto do que os outros reis da terra? Porque ele está na energia do dragão. Ele está aliançado com o dragão. A força dele é a força do próprio Satanás entregue a ele, mais a força das 10 nações que concede autoridade a ele. E ele vai usar toda essa autoridade para matar os santos nos 3 primeiros anos e meio depois do arrebatamento. Então, fazendo uma revisão de novo, Satanás, ele não está preparando o mundo hoje para trazer a besta. Ele não começou hoje. Ele começou desde o Jardim do Éden. Quando a Bíblia, Deus disse que a serpente vai comer do pó da terra, nós temos que lembrar que o homem vai ao pó. Entenda uma coisa. O diabo, e isso é preciso entender essa lógica. O homem, ele nasce pecador, ele tem a raiz do pecado dentro dele, e porque ele tem a raiz do pecado, ele pratica o pecado. Uma coisa é ter a raiz, a outra coisa é cometer o ato do pecado. Tiago ensina
que existe um espaço temporal quando o pecado da raiz começa a fervilhar dentro do indivíduo até se transformar num pecado intencional. Entre a raiz e o pecado intencional, o diabo não tem poder contra o homem. Enquanto o pecado é raiz e não é uma intenção, ele é uma tentação. O diabo, para tentar o homem, ele pode fazer qualquer coisa, mas ele não pode impor, obrigar, escravizar o ser humano. Como explicar isso? Imagina você que um homem está parado numa esquina e uma mulher passa diante dele. Ele olha aquela mulher passando, ele acha aquela mulher bonita, mas até ali ele não cometeu nenhum pecado. Mas de repente ele para os olhos e ele começa a pensar o que ele poderia fazer com aquela mulher. Mas ele ainda não teve a intenção de fazer. Ele ainda não cometeu um pecado. Mas de repente ele diz assim, sabe que é isso mesmo? É isso que eu vou fazer. Quando ele diz, é isso que eu vou fazer, o pecado nasce. Quando o pecado nasce, ele obriga esse homem a consumar o pecado, a ir em busca da caça. E quando ele executa a caça, porque ele está indo ao encontro da realização do pecado, e quando ele realiza o pecado, aí ele morre. É a partir desse momento que o diabo tem domínio sobre o pecador. Quando primeiro ele concebe o pecado, depois ele define que ele vai cometer o pecado, e depois ele comete o pecado. É quando ele comete o pecado que o diabo tem o direito de dominar, porque o salário do pecado é a morte, e se ele cometeu o pecado, ele executou o pecado, ele deu forma ao pecado, a partir daquele momento, o diabo opera. Por que ele opera a partir daquele momento? Porque quando ele concebeu o pecado, quando ele teve a intenção de fazer o pecado, ele ainda não tinha feito o pecado, ele podia recuar e se arrepender. Mas quando ele executou o pecado, o que acontece depois é que vem sobre ele o sentimento de culpa por ter pecado. E quando ele entra no sentimento de culpa por ter pecado, é o território do diabo, é o território da morte. O diabo, ele tem que preparar a humanidade para isso. E aí, essa preparação da humanidade que começou no Jardim do Éden, quando Satanás chega na cruz, ele é visto, a serpente do Jardim do Éden na cruz, é vista como o grande dragão. Quer dizer, ela já comeu muito pó do homem, ela já conseguiu levar muitos homens ao pecado. Então ela se tornou muito poderosa. E quando ela se torna o grande dragão, ela monta, ela quer estabelecer o seu sistema religioso e o seu sistema político. No sistema religioso, durante todo o período da igreja, ela se infiltra na igreja até ela ter uma igreja que ela pode chamar de dela. Uma igreja que tem a aparência do cordeiro e fala como dragão. Uma igreja que age como dragão, apesar de ser o cordeiro. Ou seja, Satanás consegue estabelecer o poder religioso e depois ele estabelece o poder político. E nesse período antes do arrebatamento, ele forma o espírito globalista para que depois do arrebatamento ele forme o governo mundial. E assim, o grande dragão concede à besta a autoridade que vem da Grécia, como leopardo, do urso, como Medo-Persa, do leão, como a Babilônia.
e da besta como Roma, que é o animal estranho que inclusive na live anterior eu estava dizendo que o leão é Roma. Na verdade, o leão é a Babilônia. O leão é a Babilônia, o urso é o Medo-Persa, a Grécia é o leopardo. Da Grécia vem o poder, do Medo-Persa vem o trono e da Babilônia vem a autoridade. E aí resulta tudo na besta, que é Roma redivida, rediviva. E Roma rediviva, ela tem os nomes de blasfêmias e ela domina sobre as nações. E a besta da terra, que vem do elemento religioso, domina os povos. Então, Satanás tem o domínio das nações por meio do reino e tem o domínio dos povos por meio da religião. E essa religião é um cristianismo falsificado, aparência de cordeiro e fala de dragão. E estas 10 nações que vão se formar no tempo do fim, nós temos que lembrar uma coisa importante. É dito que foi dada a elas autoridade para reinar, quer dizer, antes daquele tempo, antes do arrebatamento, esses blocos de nações não terão autoridade mundial para reinar. Depois do arrebatamento, eles recebem essa autoridade. Hoje nós podemos citar 10 blocos de nações. O Acordo de Livre Comércio das Américas, a ALCA, a União Europeia, a Comunidade dos Estados Independentes, a Rússia e os seus aliados, o Oriente Médio, Israel, China, Japão, Tigre Asiático e a Associação de Nações do Sudoeste Asiático, ASEAN. O Acordo de Livre Comércio das Américas, ALCA, é formado por 34 países americanos menos Cuba. O Acordo da União Europeia é formado por 15 países da Europa Ocidental. A Comunidade de Estados Independentes é formado por 15 repúblicas da antiga Rússia. A Rússia e seus aliados incluem Irã, Etiópia, Europa Oriental, Armênia e Turquia. O Oriente Médio inclui Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Catar, Chipre, Egito e outros países. Israel, China, Japão, Tigre Asiático inclui Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. E por fim, a ASEAN, Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia e outros países. Ou seja, as nações já estão caminhando para a formação desses blocos. Agora, nós precisamos entender, para nós entendermos o Apocalipse, a abertura dos selos. Uma das lições mais difíceis para o homem entender a maneira como Deus age no planeta Terra e a maneira como Satanás age no planeta Terra. Eu chamo isso de dupla perspectiva. Então nós temos que entender a profecia em dupla perspectiva. Perspectiva. O que significa isso? Nós temos a moeda dinheiro. Eu não tenho nenhuma moeda aqui, mas nós temos uma moeda dinheiro. A moeda tem cara e tem coroa. Ok? A dupla perspectiva, ela funciona como uma moeda que tem cara e tem coroa. De um lado da moeda está Deus. Do outro lado da moeda está o diabo. De um lado da moeda está Deus. Do outro lado da moeda
está o diabo? Quando nós passamos por uma situação existencial, entenda bem. Por exemplo, quando eu era pequeno, quando eu era adolescente, eu montei a cavalo e quebrei o braço. Essa é uma situação existencial. Quebrei o braço. Ok. Quando nós passamos por uma situação existencial, essa situação, ela pode ser uma prova, uma provação, ou ela pode ser uma tentação. Qual é a diferença entre a provação e a tentação? A provação significa ficar de pé. A tentação significa cair em pecado. Cada situação que nós experimentamos, nós podemos escolher se vamos ficar de pé ou se vamos cair em pecado. Se ficarmos de pé, nós fomos provados por Deus e aprovados por Deus. Se na mesma situação nós cairmos, nós fomos tentados pelo diabo e caímos no pecado. Toda situação, ou ela é uma prova, ou ela é uma tentação. Se, por exemplo, alguém fica enfermo e ele diz assim, eu estou sendo tentado, ele está dizendo que o diabo está atacando a vida dele. Mas se nesta mesma enfermidade ele disser, eu estou sendo provado, ele está dizendo que Deus governa a vida dele. Em toda situação, nós podemos escolher se vamos olhar para ela como uma tentação ou como uma provação. Se nós olharmos como prova, nós estamos dizendo que Deus moldou aquela situação para aperfeiçoar a nossa fé. Se olharmos como uma tentação, nós estamos dizendo que o diabo armou uma cilada e nós estamos quase caindo nela. Os otimistas olham para a prova, os pessimistas olham para a tentação. Por exemplo, se alguém bate o carro, o que ele diz? O diabo veio contra mim furioso e eu bati o carro. O que ele está dizendo? Que aquilo foi uma tentação e ele caiu na tentação. Se ele reclamou, ele murmurou, ele caiu na tentação, porque ele falou, olha o que o diabo fez. Então ele está dizendo que o diabo tem autoridade para fazer. E ele caiu, porque ele afirmou que é o diabo que fez. Por outro lado, se ele acidentou o carro e ele dizer, graças a Deus pelo livramento, então aquilo foi uma provação e ele não caiu. Então, toda situação, se você olhar para ela e dizer, isso é tentação, você está dizendo, o diabo armou uma cilada e eu estou caindo. Mas se você olhar para ela e disser, isso é uma provação, você está dizendo, Deus preparou isso para me dar a vitória. Isso se aplica no derramamento dos juízos na terra. Por isso, todos os eventos têm dupla perspectiva. Ele tem a perspectiva divina e a perspectiva maligna. É o mesmo evento. Depende de como você olha, você vê Deus agindo ou você vê o diabo agindo. Como é que nós sabemos que existem essas duplas perspectivas? Existem duas passagens no Antigo Testamento, uma em 2 Samuel 24, outra em 1 Crônicas 21. Os dois eventos, as duas histórias tratam do mesmo evento.
Em 2 Samuel 24:1 está escrito: tornou a ira do Senhor a acender-se contra o israelita, e o Senhor incitou Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Deus ficou irado com Israel e incitou Davi a recensear Israel. Deus fez isso. Ele disse: Davi, recensei Israel. Davi era para dizer: não, eu não vou fazer. Uma vez Deus chegou para Moisés e disse assim: Moisés, o povo caiu em pecado, eu vou matar esse povo e vou começar uma nação com você. Qual foi a resposta de Moisés? De jeito nenhum. Se o senhor fizer isso, é melhor me matar primeiro. Eu vou lá, porque aquele é teu povo, e o Senhor vai perdoar esse povo. Deus perdoou o povo e Moisés não levantou outra nação. Agora Davi cometeu esse erro. Deus disse: vai e faça o recenseamento de Israel. Era para Davi dizer não para Deus. Não vou fazer, isso não é para ser feito. Eu confio em Deus. Mas ele foi e recenseou. Essa mesma história é contada em 1 Crônicas capítulo 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar censo de Israel. Aí você pergunta: César, quem é que deu a sugestão para Davi? Foi Deus ou foi o diabo? Segundo Samuel diz que foi Deus. Segundo Crônicas diz que foi o diabo. Ou seja, ele estava num evento de dupla perspectiva. Se ele olhasse para um lado, ele sairia aprovado. Se ele olhasse para o outro, ele sairia tentado. Este é um evento de dupla perspectiva. É por isso que Abacuque, ele diz, em Abacuque capítulo 3, versículo 2, Abacuque é um profeta de Deus, e ele olhou a maldade na terra. A maneira como Abacuque viu o mal na terra é a maneira como nós vemos o mal no dia de hoje. Porque quando Abacuque descreve o que ele estava vendo, ele diz assim: Deus, até quando eu vou pedir, clamar, e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou gritar para o Senhor intercedendo: olha, a terra tem violência, e o Senhor não salva ninguém? Não é assim o dia de hoje? Os poucos crentes que oram ficam clamando a Deus: Senhor, para o mal, tira o mal, impede o mal, e o mal continua vindo. Aí Abacuque diz assim: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Não é o que está acontecendo nos dias de hoje? Para onde a gente olha, vê o mal. Para onde a gente olha, vê a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, o litígio se suscita. Nunca se brigou tanto no mundo de hoje. É muito comum nos dias de hoje, num acidente de trânsito, coisa pequena, o indivíduo sair armado e matar o outro por um acidente de trânsito. Isso quando não aparece um serial killer atirando e matando atacado. E aí Abacuque, ele olha para isso e ele diz: até quando, Senhor? E aí ele diz: por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Nós temos exemplos concretos de como que a justiça pode ser torcida e aquele que é perverso ser tirado da cadeia e feito livre.
como se nada tivesse acontecido. Aí, Abacuque pergunta para Deus: Senhor, como que pode? Resposta de Deus: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vos não crereis quando vos for contada. Esse versículo, tirado do contexto, é usado em muitas igrejas. O pastor diz assim: olha, Deus vai fazer uma obra e vocês vão ficar maravilhados com o que Deus vai fazer nesse lugar. E a intenção do pastor, usando esse versículo, é dizer: vai ter um avivamento aqui, as vidas serão restauradas, vai ter conversão, olha a obra que Deus vai fazer nesse lugar. Mas esse versículo, quando você lê o verso seguinte, ele diz, Deus diz: eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas, ou seja, roubar terras. Abacuque quase cai da cadeira. Como? O Senhor está dizendo que vai trazer o mal sobre Israel? Como isso? Não cabe na minha cabeça que o Senhor vai trazer o mal contra Israel. Entenda, hoje é proibido um pai dar um tapa numa criança. Ele vai para a cadeia. Imagina uma criança no supermercado fazendo o maior escândalo. Se o pai der um tapa nela, ele vai para a cadeia. Por quê? Porque a lei hoje é igual a Abacuque. Abacuque diz: Deus, como é que o Senhor vai mandar uma nação invadir Israel? Acontece que Deus não é como o homem. Se Deus quiser corrigir um homem, ele não vai descer e falar: olha, homem, se conserta. Ele falou isso através de Jesus. Mas nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de correção, de disciplina. Se Deus quiser corrigir um homem, e ele tem uma fazenda, Deus diz: chuva, para, não chove mais nessa terra. O homem quebra. Se Deus quiser corrigir um homem, ele fala: enfermidade, pega esse homem e coloca ele de cama. O homem cai ao peso da enfermidade. Se Deus quiser corrigir um homem, ele fala: bandido, vem aqui, assalte esse homem e leva tudo que ele tem. E um bandido assalta. Deus usa homem para disciplinar homem. Ele usou a Babilônia para disciplinar Israel. Ele usou a Assíria para disciplinar Israel. Ele usou a Babilônia para disciplinar Judá. No tempo do fim, Deus também vai fazer isso. Ele vai continuar fazendo isso. Ele vai usar homem para castigar homem. É disso que trata Abacuque. Abacuque, quando enxergou o que Deus ia fazer, usar homem para castigar homem, Deus usou o Império Assírio para castigar o Egito e castigar Israel. Deus usou o Império Babilônico para castigar a Assíria e para castigar Judá. Deus usou o Império Medo-Persa para castigar a Babilônia. Deus usou o Império Grego para castigar o Império Medo-Persa. Deus usou o Império Romano para castigar o Império Grego. Deus usa homem
para castigar o homem. Portanto, quando Deus derrama o juízo na terra, ele está executando a sua ira. Só que se você estiver na terra e olhando o acontecimento, você vai ver o homem lutando contra o homem. E você vai dizer, Deus não está nessa história. Por isso que Abacuque, que teve esse discernimento, ele orou e disse, Senhor, eu tenho ouvido as tuas declarações. Quais são as declarações que ele ouviu da parte de Deus? A Babilônia vai vir castigar Israel. Ele ficou alarmado. Como? Abacuque, Jeremias chorou, escreveu Lamentações de Jeremias, que é o choro de Jeremias para Israel se converter, para não receber o castigo de Deus vindo por meio da Babilônia. Mas Israel não deu ouvido, o castigo veio. Abacuque ora, tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Imagina se alguém chegasse para nós e dissesse, olha, o Brasil vai ser invadido pela Rússia. Como? A Rússia tem arma nuclear. Nós temos os canhãozinhos por aí. Como que nós vamos enfrentar os russos? Imagina se a gente fica sabendo que a China vai invadir o Brasil. Quem que é capaz de vencer um exército daquele tamanho? Eu me sinto alarmado. Olha com Jó. Quando as notícias começaram a chegar para Jó, Jó, morreram todos os teus filhos, Jó, roubaram todo o seu rebanho, Jó, já caiu granizo em toda a plantação, Jó. De um lado era Satanás, do outro lado Deus tinha autorizado. Aí Abacuque ora, aviva as tuas obras, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Aí ele diz, na ira, quando o Senhor estiver corrigindo o teu povo, lembra da misericórdia. Quando nós olharmos as taças, as trombetas, voltando, quando nós olharmos os selos, as trombetas e as taças, nós temos que ver o que o diabo está fazendo e o que Deus está fazendo. No mesmo evento, o selo, o quarto selo é o selo da morte. O diabo está mandando matar e Deus está deixando matar. O anticristo, a besta está perseguindo e matando os santos. E Deus está deixando os santos serem mortos. Todo o evento do Apocalipse, ele tem essa dupla perspectiva. Você pode olhar do ponto de vista do diabo e dizer, o que é que o diabo fez aqui? E depois você vai virar e dizer, e aqui o que é que Deus fez? Em todos os eventos do Apocalipse, principalmente selos, trombetas e taças, o diabo está fazendo algo, e no mesmo instante Deus está fazendo algo. E aí você tem que saber o que você vai enxergar. O que o diabo está fazendo, ou o que Deus está fazendo, ou você vai discernir os dois. O diabo fez, Deus fez, a glória de Deus foi estabelecida, apesar do diabo ter feito o que fez. Por isto que Deus é soberano. Deus, ele vai dar uma sentença para as nações. Eu tinha dito na última live que existem
10 países, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 países. E eu tinha dito que 3 iam cair e eu não sabia quem era o terceiro. 3 vão cair. 3 vão cair. Um deles é os Estados Unidos da América. Esse vai cair. O outro é a Rússia. Esse vai cair. E o terceiro é o Oriente Médio. O terceiro é o Oriente Médio. O Oriente Médio. Esse vai cair. 3 blocos de nações que vão cair no período depois do arrebatamento, na formação do reino do anticristo. Os Estados Unidos, a Rússia e o Oriente Médio. Os Estados Unidos vai cair como é que eu vou dizer? Os Estados vai cair de Maduro. Vai cair sozinho. Ninguém vai fazer força para os Estados Unidos cair. Ele vai desmontar sozinho. Ele vai sucumbir, ele vai se implodir. Ele vai cair. A Rússia e o Oriente Médio vão cair juntos. Porque essas nações se levantarão contra Israel antes do dia do Senhor, depois do arrebatamento. Por isto que Apocalipse capítulo 12, versículo 15, está dito: então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher que é Israel, água como um rio, a fim de fazer com que elas fossem arrebatadas pelo rio. Dupla perspectiva. Satanás vai jogar a Rússia e vai jogar o Oriente Médio contra Israel. Mas a dupla perspectiva. Ezequiel 28, 1 a 3. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: volve o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele e diz: assim diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. E Deus vai pegar esses povos e vai puxar contra Israel. Quem são esses povos? A Rússia e o Oriente Médio. Dupla perspectiva. A pergunta é: quem trouxe a Rússia contra Israel? Quem trouxe o Oriente Médio contra Israel? Deus ou o diabo? Na dupla perspectiva, os dois. Deus traz a Rússia contra Israel, mas o diabo também traz a Rússia contra Israel. E aí você vai dizer: César, quem trouxe a Rússia contra Israel? Depende para onde você vai olhar. Por que que Satanás, o dragão, a besta, eles vão dizer: eu trouxe a Rússia contra Israel? Porque se Israel acreditar, ele vai encontrar proteção no dragão, na besta, e vai fazer o acordo da morte, a aliança da morte. O pacto que vai abrir o dia do Senhor. E vai chegar a 70ª semana de Daniel. Mas se Israel olhasse para Deus, olhasse para a Rússia e a sua derrota, e olhasse para o alto, Israel diria: Deus está com Israel. Quem são esses? Os 144 mil judeus, que vão ser selados pelo Espírito de Deus nesse período do tempo. Estes olharão a derrota da Rússia
como obra de Deus. Quem assinar o pacto com a besta olharão a derrota da Rússia como obra do diabo. Dupla perspectiva. Com isso, nós estamos encerrando a nossa live de hoje. Amanhã, às 20 horas, se o Senhor assim nos permitir, estaremos aqui de volta para dar continuidade à abertura dos 4 selos. Venha fazer parte dessa comunidade. Vamos tornar essa comunidade relevante. Nos ajude a levantar o povo de Deus, porque se o povo de Deus for levantado, o próprio Cristo esclarecerá. Pega esse aviãozinho, mande essa mensagem para mais seus amigos e nós poderemos fazer um grande despertamento no meio do povo de Deus por meio da palavra profética. Foi muito bom, Dora, ter você aqui junto comigo. Que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus e que o Senhor seja louvado.